Me sinto triste, cansada, não sei o que está acontecendo comigo. Eu não tenho mais vontade de fazer nada. Me sinto triste, vazia, sem esperança. Eu não tenho mais prazer nas coisas que eu gostava de fazer. Eu não consigo mais me concentrar no meu trabalho, nem nos meus estudos. Eu não tenho mais energia e nem disposição. Eu só quero ficar na cama, dormir e sumir. Eu me isolei totalmente dos meus amigos, da minha família. Eu não tenho mais vontade de ver o meu namorado. Eu evito sair de casa, de atender o telefone, de responder as mensagens. Eu me sinto muito culpada, me sinto inútil e uma completa fracassada. Eu tenho pensamentos negativos, eu me critico, eu me comparo, eu tenho medo, tenho ansiedade, crises de choro, irritação. Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Eu não vejo sentido na vida. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais força. Eu só quero acabar com esse sofrimento. Tenho pensamento suicida. Penso em formas de me matar, em lugares para me jogar, em objeto para me cortar. Penso que seria melhor se ninguém se importasse comigo, se ninguém sentisse minha falta. Eu sou um peso, sou um fardo, sou um problema. Penso que não tem mais solução. Eu não tenho mais saída. Que isso não tem cura. Decidi acabar com tudo. Eu vou me livrar dessa dor. Eu vou me matar. Peguei uma faca da cozinha e fui para o meu quarto. Tranquei a porta e me preparei para cortar os pulsos. Eu estava prestes a fazer, a acabar de uma vez com tudo isso. Quando meu celular tocou, era minha mãe. Ela estava preocupada comigo. Ela insistiu que eu atendesse, para que eu conversasse com ela e desabafasse. Ela disse o quanto me amava e que se importava comigo, que sentia muito a minha falta. Ela disse que estava no meu lado, que queria me ajudar, que tinha uma solução. Ela disse que eu estava com depressão, que isso era uma doença que tinha tratamento. Ela disse também que eu precisava de ajuda, que eu deveria procurar um profissional de saúde para me curar. Fiquei muito confusa e falei: mãe, o que você está dizendo? Depressão, doença, tratamento? Larguei a faca e ouvi com atenção. Ela percebeu que os sintomas que eu tinha eram de uma doença que tinha tratamento. E eu acabei aceitando a ajuda da minha mãe, que marcou uma consulta com um profissional especializado. Quando cheguei na consulta, em pouco tempo de conversa, fui diagnosticada com depressão. Na hora, tudo que eu queria era saber o porquê porquê comigo, por que isso aconteceu de uma hora para outra, por quê? Por que comigo? Olá, o meu nome é Eliana Custódio, sou terapeuta emocional. Trabalho com problemas emocionais graves, como ansiedade, depressão e outros transtornos, que são profundamente incapacitantes. Com a experiência de ter atendido muitas pessoas com esse transtorno, eu acabei entendendo que quem sofre com depressão vive num mar de desinformação absurda. E dentro desse mundo de sofrimento, eu me especializei com técnicas e procedimentos que visam explicar como funcionam os transtornos emocionais. E o melhor e o mais importante, como fazer para reestruturar todo o psiquismo humano, para que essa pessoa se livre de uma vez por todas de tudo isso e possa seguir a sua vida. O relato que eu falei agora foi de uma paciente minha. Eu expliquei para ela que a depressão parece surgir do nada, parece surgir de repente. É como se algo sugasse toda a energia de repente e a força e a vontade dessa pessoa desaparecesse. Essa pessoa que sofre com depressão, ela não sabe por que está com depressão. Ela não sabe como aquilo começou. Ela só sentiu que não tinha mais força. Mas, na verdade, é que a depressão ela começou lá de trás. Entretanto, precisamos explicar isso melhor. Existe muita desinformação do que seria a depressão. Existe muita contradições nas informações. A pessoa que sofre com depressão, ela fica à mercê do sofrimento. E o pior, sem esperança. Eu não sei o que é pior. Se é todas essas dores, todas essas sequelas que a depressão traz, ou a desinformação. É por causa disso que eu vim gravar esse vídeo. Eu vou explicar de forma simples o que é a depressão, por que ela ocorre e se ela tem cura ou não. E principalmente, por que a maioria dos profissionais de saúde não ajudam de forma efetiva quem tem depressão. A primeira coisa, o que é depressão? A depressão é um excesso de depressão, é um excesso de sofrimento.
que se carrega a vida toda. Entenda uma coisa, você não acorda pela manhã e está com depressão. A depressão começa lá de trás. Só que tem um detalhe, a depressão normalmente começa lentamente, vagarosamente, pouco a pouco. Mas o que gera a depressão? A depressão é gerada por excesso de coisas que você é obrigado a carregar ao longo da vida. É peso que vão se somando, vão se pontualizando. Mas que pesos são esses? São perdas, são dores, são frustrações, traições, dificuldade do dia a dia, sensações de potência, de menos-valia. É um somatório de tudo aquilo que não é saudável, que nós, seres humanos, somos obrigados a viver ao longo da nossa vida diária. Imagine essa seguinte situação. Vou falar agora um relato de uma pessoa que me procurou dizendo: Eliana, eu não consigo entender. Eu perdi minha mãe para o câncer. Eu perdi um tio para o câncer. E logo em seguida eu perdi uma grande amiga para o Covid. No intervalo de 2 anos, eu perdi 3 pessoas que eram muito importantes para mim. E eu não entrei em depressão. Eu atravessei tudo e continuei a vida. Só que alguns meses eu tive a morte do meu gatinho. Eu sei que eu gostava muito dele, mas era só um gato diante da morte da minha mãe, do meu tio e dessa minha grande amiga. Isso parecia muito menos. Só que quando o meu gatinho morreu, eu entrei em depressão, eu caí em depressão. E já faz algum tempo que mal consigo tomar banho, comer, mal consigo sair de casa. Eu não tenho mais força para nada. Já perdi muito peso, me sinto muito cansada, muito fraca. Por que isso? Eu fui tão forte a superar as 3 perdas da minha família, 3 pessoas que eu amava tanto, e com uma só que parecia tão menor, perto das outras que eu perdi, eu caio em depressão. Aí eu expliquei para ela que na realidade o que acontece é quando a gente tem uma perda de alguém que amamos muito, isso dói. Dói muito, mas a gente precisa viver o luto, passar por aquilo, conviver com as perdas e seguir em frente. Porque a vida exige isso da gente, não é mesmo? Agora vamos transformar simbolicamente essas perdas em uma pedra. Imagine que essas perdas é como uma pedra que você pegou, botou nas costas e teve que seguir em frente. Em seguida, você está carregando essa pedra. Em seguida, ela teve outra perda da segunda pessoa, que doeu muito, machucou muito, mas ela precisava seguir em frente. Então pegou a segunda pedra, colocou nas costas e seguiu. Você já teve 2 perdas agora. Depois da morte da terceira pessoa, imagina você andando com um peso muito grande nas suas costas durante muito tempo. Vai chegar um momento em que suas pernas vão estar tão cansadas, você vai estar fazendo um esforço muito grande para viver a vida. Não é verdade? E a vida já não tem mais aquela alegria de anos atrás, mas você vai estar se acostumando, vai tentando viver a vida. Nesse momento, alguém coloca uma pequena pedra nas suas costas e você já vai estar cansada, fraca, sem força, e naturalmente você cai. E quando isso acontece, você vai estar diagnosticada com depressão, ou seja, excesso de depressão emocional. Isso é depressão. Se você entendeu isso, você pode questionar um profissional da saúde, porque ao prescrever uma medicação, ele diz: você toma esse medicamento, mas se não der certo, você volta e volta. O nome disso é tentativa e erro, e você sabe bem. O grande problema é que essa estratégia está atacando somente os sintomas. Essa medicação é para que você tenha menos angústia ou mais energia para viver. Você está tomando remédio para os sintomas, não para a causa. A causa verdadeira é emocional, é o somatório de dores emocional, e isso não está sendo tratada. E o pior é que por isso que tem tanto fracasso no tratamento da depressão com medicamento. É por isso que eu digo, a depressão, ela não é uma doença. Doença é um vírus, é uma infecção. Isso é uma doença. A depressão é apenas um resultante comportamental ou emocional do somatório de tudo que você
está carregando de dores, angústia, perda, frustrações. O que acontece é que você não está tendo mais força emocional e nem energia. Porque todas essas dores que você viveu, todas essas perdas que se multiplicaram e se pontualizaram dentro de você e você está carregando isso. Imagina você vivendo com um monstro dentro de você todo esse tempo, te trazendo lembranças de quem você ama que não está mais aqui, que foi embora. Imagina lutar todos os dias com um sentimento de solidão, de abandono, de perda de pessoas que você amava, que você ama. Você precisa fazer um esforço diário muito grande para continuar vivendo. Mas isso suga a sua energia. E quando isso acontece, você não tem mais força para viver. O teu esforço é apenas para tentar estacar aquela dor. Então a depressão é um transtorno psicológico derivado a cargas emocional que você acumulou ao longo da vida. E se esse transtorno emocional não é uma doença, não vai ser tratada com medicação. Eu não estou dizendo que não se deve usar medicamento, em hipótese nenhuma, em hipótese alguma, jamais. Pelo contrário, a medicação é muito bem-vinda quando é prescrita pelo um profissional sensível, capacitado. Ela vai ajudar imensamente no tratamento da depressão. Mas o que precisamos entender é que a medicação para depressão é um paliativo que vai ajudar a pessoa a ter um pouco mais de condição para buscar ajuda. É só isso, é só isso. Mas qual é a busca? Qual é a ajuda de fato? A ajuda é emocional. E como se trata a depressão? De forma mais óbvia possível, dando um antídoto para ela, para o que gerou a depressão. E o que gerou a depressão foi uma sobrecarga emocional insuportável de sofrimento emocional, de dores, de perda, de estresse, de angústia, de tudo isso e muito mais. Um profissional que sabe lidar com isso adequadamente vai utilizar um reprocessamento emocional para que seu psiquismo não entenda mais isso como algo perene, algo que não vai ter mais fim. Pelo contrário, o objetivo é fazer com que você se lembre das suas dores emocionais, de tudo que você estava carregando, para que você não sofra mais. E isso não é uma anestesia. Você vai ter uma percepção clara e objetiva dos eventos que você passou. Se você olhar direito para o seu psiquismo, você já fez isso. Há eventos que você passou, há situações que você passou, que você vivenciou, que foram muito dolorosos, que foi muito doloroso para você. E que outras pessoas diriam, nossa, como você conseguiu suportar tudo isso e ainda passou por cima. Pessoas diferentes reagem de forma diferente, mesmo sendo o mesmo evento. Quantas vezes, ao acabar com um relacionamento ou um casamento, a pessoa afunda na depressão, quando outras passam pela mesma coisa, ou às vezes muito pior, muito mais doloroso, sofrem com aquilo, vivem o luto e depois se levantam e seguem. E tempo depois elas olham para aquilo de forma saudável, tranquila. Um bom profissional de terapia, um bom terapeuta, com as ferramentas adequadas, vão te ajudar para que você reprocesse todos esses eventos que vão te sobrecarregando, que está te sobrecarregando, que está te sobrecarregando emocionalmente. E isso tudo vai ser reestruturado. E quando isso acontece, a vida fica mais leve. E se a vida fica mais leve, você não tem mais excesso de depressão. Ou seja, você não vai mais sofrer com depressão. E o mais importante disso tudo, o mais gratificante disso tudo, é que quando uma pessoa nos procura com depressão há 5, a 10, a 15 anos, e eu dou alta para ela acaba não sabendo a viver a partir dali. Porque ela não está mais sentindo aquela dor, aquele peso, aquele fardo. E ela vai ter que aprender a viver sem dor. Ela vai ter que voltar a viver. Se você gostou desse conteúdo, você gostou dessas explicações, curte e compartilhe.
para que outras pessoas que sofrem com essa depressão, que sofrem com esse transtorno, também saibam que depressão tem tratamento, depressão tem cura. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.